dia, gente. Espero que todos estejam bem. Tia está morrendo de saudade de vocês e espero que em breve podemos estar juntos em sala de aula. Mas vamos iniciar hoje, vamos fazer uma continuação da nossa aula, que é a unidade 2, nós falamos um pouquinho sobre o weather. Alguém de vocês lembra o que é o weather? O weather significa tempo, certo? E lá na sala de aula eu expliquei a vocês que existe essa diferença entre tempo e existe a diferença entre clima. Expliquei para vocês essa diferença, que o clima ele é computado, ele é analisado por longos e longos anos. E o tempo é algo momentâneo, é o agora. Por exemplo, nesse momento o tempo está o quê? Ensolarado. Um exemplo. Então, o tempo é algo momentâneo, é algo de agora. E o clima não. O clima, os cientistas, eles passaram longos e longos anos, em média 30 anos, para poder saber o clima daquele local, certo? Na unidade anterior, falamos um pouquinho sobre as 4 estações do ano, ou seja, que elas são definidas de acordo com o quê? Com a posição do Sol, com o movimento de translação da Terra em volta do Sol. Ou seja, a posição do Sol, a posição da Terra em relação ao Sol é que vai dizer qual é o nosso clima, qual é o clima que estamos, certo? E aí eu trago para vocês algumas perguntas sobre o tempo. How is the weather? Outra pergunta. What is the temperature? What is the weather like? What is the weather forecast? It's rainy, sunny. Então, essas são algumas perguntas que fazemos no nosso dia a dia, ou seja, para saber como está o nosso tempo, certo? Então, a primeira pergunta, ela fala um pouquinho, ele pergunta sobre como está o tempo. Na segunda pergunta, qual é a temperatura? Nessa segunda pergunta, a temperatura é um fator muito importante na definição do tempo. Ou seja, é com relação à temperatura que sabemos como é que está o nosso tempo, certo? Nossa temperatura ela é na faixa de 27 a 30 graus, certo? Então, essa é a temperatura quando o Sol, quando está ensolarado. Então, a temperatura é um fator muito importante. What is the weather like? Qual é a temperatura? What is the weather forecast? Então, como está a temperatura? E está chovendo, está ensolarado? Então, essas são algumas perguntas que fazemos no nosso dia a dia, para sabermos como está o tempo. No livro de vocês, na página 437, existem algumas imagens que mostram algumas características do tempo. Por exemplo, se tem um sol, é o que? Sunny, que significa ensolarado. Se estiver chuva, raining, que é o que? Chuvoso. Então, no livro de vocês, todas essas características estão na página 437. A proposta de atividade que eu tenho para vocês é na página 439, certo? Ela está aqui juntamente com essas perguntas no Let's Learn More, que é o Vamos Aprender Mais. E aqui tem essas perguntas, como eu falei para vocês. Quando a gente pergunta como está o tempo, geralmente vocês respondem: está ensolarado, está nebuloso, está chovendo. Então, são características do tempo. E na primeira questão, da página 439, é o seguinte: vai ter algumas dessas perguntas e vocês vão responder de acordo com a imagem que aparece. Por exemplo, na letra A, tem assim, vocês irão completar o diálogo. Tem um menino e logo aqui do lado está o quê? Está a imagem de um sol com algumas nuvens. E a pergunta é: How is the weather? Como está o tempo? Então, vocês vão responder de acordo com essa imagem que aparece aqui.
Nesse caso, it's cloudy, que o quê? Que está nebuloso. Então, vocês irão fazer com todas essas alternativas de acordo com a imagem que aparece. Já na página 440, vocês vão observar aqui o exemplo, certo? O exemplo diz assim: Today is the first day of spring. It's 15 degrees with a cloudy sky. There is a chance of rain in the evening. Geralmente, essa fala é das pessoas que mostram o tempo para nós. Nos jornais nacionais, na televisão, a gente sempre vê alguém dizendo como está o tempo hoje, como vai estar amanhã. Então, ela diz assim, que hoje é o primeiro dia da primavera e está com 15 graus e com o céu nebuloso. Há uma grande chance de chuva à noite. Então, essa aqui é uma fala que vai dizer as características do tempo, ou seja, as características momentâneas daquele dia. Na letra A, vocês irão fazer o seguinte, vocês irão colocar, né, primeira coluna, os dias da semana, na segunda coluna, a data, e na terceira coluna vai ser o quê? O weather forecast, que quer dizer as características do tempo daquele dia. Vocês irão escolher a semana passada, no caso, de características do tempo e vai colocar aqui como foi cada dia desse. Ou seja, vocês irão fazer essa pesquisa na internet que mostra as características do tempo da nossa região, certo? E na terceira questão, vocês irão fazer essa ligação da imagem ao quê? Aos acessórios que correspondem àquela imagem. Por exemplo, tá um dia ensolarado, certo? Tem sol. Para onde podemos ir? Quais são os objetos, quais são as características que podemos atribuir a esse tipo de tempo? Então, existem várias características. Exemplo, temos quando está ensolarado, podemos ir ao parque, podemos ir à praia. Então, quando vamos à praia, quais são os objetos que levamos, certo? Então, esses objetos é que definem também as características do tempo, de como está o tempo, certo? Essa é uma proposta de atividade para vocês que eu trouxe. Espero que entendam. Se não conseguir entender, podem mandar mensagem que eu vou estar retornando para vocês, certo? E beijos, boa semana!